Fala, nação rubro-negras, mais um vídeo aqui do canal sobre o Mengão e hoje estamos com toda a repercussão do Roger Guedes vindo para o Flamengo. Será que ele vem mesmo? Será que ele não vem? Então vamos ver a ESPN repercutindo essa movimentação do Flamengo no mercado da bola. Vambora. Em relação à intensidade que ele vai promover, ainda mais dependendo também de quem vai estar formando o ataque que o Flamengo possa ter. Porque, tecnicamente, acho que é um cara que dispensa comentários. Dentro dessa versatilidade que a gente observa do Roger Guedes, pode jogar mais enfiado, pode jogar pela ponta. A gente viu ali o mapa de calor, ele aparecendo em vários lugares. Você, especificamente, que posição você imagina o Roger Guedes jogando? Eu acho que hoje, pensando no Flamengo, o ideal seria como o substituto do Pedro. Assim, é o seu centroavante. Ou jogar Eu numa imagino formação ele com armando dois o jogo, atacantes. mas Assim, ele mais centralizado. Acho que eu iria dessa forma Como hoje. fez com o Yuri Alberto no Corinthians. Exato. Né? E aí deu muito certo. Que antes, lembra, que até se falava, né? Ah, os dois juntos, como é que vai funcionar? E no final deu muito certo. Então talvez fosse a melhor forma que eu veja dele se encaixando no time do Flamengo. Eugênio Leal, Roger Guedes, possibilidade para o Flamengo 2025. É o novo Flamengo, nova diretoria, mas com a pressão de sempre. Flamengo, O né? clube não muda, né? Muda a pessoa que está no comando. Eu acho que há uma promessa, né, de um Flamengo com uma gestão mais profissional do futebol, e a minha grande expectativa é essa para a temporada. O Flamengo tenha um comportamento diferente no dia a dia, no trato com os seus jogadores, no planejamento técnico. Entendo que há uma dificuldade muito grande no Flamengo de manter, e não é só do Flamengo, né, pelo calendário que a gente tem no futebol brasileiro, manter um nível que se espera do time durante toda a temporada. Então, em função disso, é importante ter um elenco que seja ele todo usado, você possa, em algumas competições, usar uma equipe alternativa. Não vejo muita saída no futebol brasileiro hoje. E o Roger Guedes tem essa questão. Tecnicamente, acho que é um jogador que agrega. Se for montado um esquema, por exemplo, o Gabi estava jogando. Sim. E o Gabi não participa tanto sem a bola também. Então, se o Felipe Luiz conseguir montar um sistema que o deixe ali com a responsabilidade menor no momento sem a bola, mais avançado, mais perto da área, só dando aquela pressão ali na saída de jogo do adversário, talvez ele consiga preencher essa parte do sem a bola, que com a bola a gente sabe que ele tem muito talento, que ele tem inteligência, leitura de espaço ali para agregar o Flamengo. O Gabigol estava jogando, você exagerou um pouco, né? Jogou alguns jogos, poucos. Não, desde a entrada do Felipe Luiz, o Gabigol virou titular até a final da Copa do Brasil, quando ele deu aquela declaração que não foi bem digerida pelos dirigentes do Flamengo, que o afastaram do time, por decisão dos dirigentes. Depois ele voltou, teve um jogo só que ele foi reserva. Depois nessa retinha final ali, depois que ele foi liberado de novo para jogar, ele voltou a ser titular, só teve um jogo que ele ficou no banco. Na questão da marcação ou da não marcação, você vê semelhanças? Gabigol, Roger Guedes? Vejo. Ou seja, São jogadores que atuam com a bola no pé, né? Basicamente. Não são exatamente. O Gabigol, ano passado, teve muitos problemas por isso, porque especialmente durante o período do Sampaoli, o Sampaoli queria que ele voltasse para marcar pelo lado do campo, e não é a característica dele, ele não fazia. Inclusive, a gente fez aqui a análise tática na final da Copa do Brasil, o jogo de ida no Maracanã, que o São Paulo venceu o Flamengo, como havia aquele corredor ali pelo lado esquerdo, né? Esquerdo do São Paulo, direito do Flamengo. Porque no posicionamento que o São Paulo tinha colocado, ele imaginava uma participação mais efetiva do Gabi sem a bola, e não é a característica dele, o São Paulo criou muito por ali. Mas isso já faz parte do passado. Já estamos falando de 2023, quando 2025 bate as portas. Temporada de ter o De La Cruz fora por conta de lesão, a condição física do Arrascaeta, que muitas vezes joga no sacrifício, e aí você abre espaço para o Gerson fazer o que fez na temporada, mas acho que talvez também pensar um pouquinho nesse setor. O De La Cruz é um jogador que a gente sabe que não vai aguentar a pegada de 100% da temporada. Ele foi muito bem até onde aguentou, depois cansou e não conseguiu mais responder. Então, é uma necessidade ali de jogador para... O Flamengo trouxe o Alcaraz, que pode tentar fazer essa função ali. Talvez mais um meia, um meia que possa ser o cara que vai dividir ali o espaço com o Arrascaeta, né? Hora joga um, hora joga o outro e tal. Também é algo interessante, algo importante. Lembrando que o Flamengo, né,
trouxe ao longo desse ano outros jogadores que estão ali, que estão jogando. Alguns estão voltando de lesão, o Luiz Araújo voltou de lesão, tem o Plata, tem o Michael, O Cebolinha tem o Cebolinha para voltar. Tem muita gente que ficou afastada aí que vai encorpar ainda mais esse time ano que vem. Falou 2 centroavantes. Fiquei pensando, no Brasil teria provavelmente trazer alguém de fora, América do Sul. Não tem tanta oferta assim de centroavante, tem? Bom, América do Sul, deixa eu A pensar. posição de centroavante, né? O cara que faz o gol é a mais cara do mundo, né? É. E é a mais rara também, porque você quer Acho que a América do Sul não tem, alguém não. que coloque a bola para dentro. Mas o Flamengo tem potencial econômico, tem tem scout para sim. trazer. O Botafogo foi achar lá o Igor Jesus. Já falei e volto a falar. Erner Valencia é um baita de um centroavante, cara. Ele é. Hoje eu acho que o Roger Machado no Inter faz a dobradinha. Borré e Erner Valencia junto. Mas muitas vezes que eu vi jogo do Inter, passando na televisão e tal, que o Flamengo tava jogando, ou seja, o Botafogo tava passando na Globo, o Erner Valencia era banco do Internacional. E, cara, ele faz muito gol. Perde muito gol também? Perde. Perdeu uma Libertadores pro Inter? Perdeu. Fez o Fluminense ser campeão de uma Libertadores? Fez. Mas ele faz muito gol. E perde muito gol também. E você tendo um time que dá oportunidade pro atacante fazer o gol, que é o caso do Flamengo, cara, o Erner Valencia se pá, disputa a posição pau a pau com o Pedro. Eu tenho convicção disso. Então, vamos direto, vamos de novo, vamos voltar, né? Vamos voltar pro vídeo. Se procurar, Então, você acha. provavelmente fora, né? Bel. Se A procurar, gente termina o você Campeonato acha. Brasileiro com o Yuri Alberto e Alejandro, artilheiros, né, da Ah, competição. Alejandro esquece. O Olha aí. Alberto, Quem sabe? O Alejandro. É um cara que se o valorizou Carlinhos muito esse ano. 2.0. Talvez não para ser o titular absoluto, mas vai que ele entra e resolve dar resultado. Você tem, se você olhar no mercado, com o potencial de investimento que o Flamengo tem, ele pode fazer contratações que outros clubes não pensariam a essa altura. E tem, por outro lado, quando o Pedro Raul foi titular, foi artilheiro, né, pelo Goiás, que também fez uma temporada espetacular, mas não conseguiu replicar em Vasco, em Corinthians. O Alejandro já está aí no mercado há algum tempo e esse isso. ano foi só esse ano que ele apareceu, mas quem sabe, aproveita uma onda aí, como eu acho que Começou no precisa. Galo, né? Depois- Sobretudo o último semestre, né? A reta final da temporada dele foi um absurdo. Eu acho que ele poderia ser uma opção, talvez não para ser o titular absoluto, mas para quem sabe ganhar essa posição. Eu estou aqui a partir das dicas aqui dos companheiros, né? Acho o Yuri difícil ele tirar do Corinthians, mas se fuçar, acha, Abel. Corre atrás que O aparece. Grêmio achou Luizito Soares. Não. Corre Bright atrás aí que White. aparece, né? E também tem a questão do convencimento, né? Porque por mais que seja o Flamengo, se jogar pelo Flamengo já é um atrativo, mas é aquela coisa, você vai ser referência. Mas o Pedro, quando voltar de lesão, aí eu não sei como é que vai ser. Mas até lá, É. se o cara arrebentar, ele já Tá. se colocou na vitrine, vai brigar por posição e tal. Por isso que talvez seja legal um atacante versátil, que você consiga Sim, pensar concordo. para ser o substituto do Pedro, mas com possibilidade dele jogar em outra função quando o Pedro voltar. Então também pode Ou ser então um... o cara que queira disputar a posição mesmo com o Pedro. Ó, tô aqui, tenho 6 meses aqui, inclusive Mundial de Clubes. Olha só, vai jogar a primeira fase de Libertadores, vai jogar Mundial de Clubes até o Pedro voltar. Olha só o quanto que não é. E aí, se o cara arrebentar e o Flamengo não quiser, pode vender no meio do ano. Alguém falou aqui no meu ouvido, Roberto Firmino não seria uma boa? Seria ótimo. Oh. Mas qual que é a situação do Firmino? Está jogando na Arábia? Não, mas ele é Tá, corintiano, o já Al-Ahly, falei que quando da voltar Arábia Saudita. pro Brasil, volta pro Ganhando um Corinthians. Então, pouquinho de... Ah, nossa. Hã? Acho que tá tranquilo. Realmente é muito bom jogador, mas nunca foi 9. exatamente o camisa 9. É. Nunca foi o camisa 9 como Nunca foi o camisa 9, mas fazia gol direto. fazia vindo de trás ali. Não é essa a função exatamente, mas Mas é o cara que, por exemplo, se precisar jogar numa forma diferente, joga. e aí um depois grande jogar nome. como Eu, a, sinceramente, o não jo- sei como é que ele anda. é, e jogando atrás do Pedro, taticamente ele poderia funcionar. Esse é o cara que poderia ser o substituto e também jogar junto num segundo momento. Mas voltando à realidade, que É, porque agora a gente... foi uma viagem. Quais posições você concorda com o Eugênio que precisa Concordo. do Flamengo? Para mim, assim, prioritariamente é um atacante. Assim, aquele que seja titular, nem que seja só num primeiro momento, mas é desse peso. Se mantiver o Wesley, aí eu acho que não precisa de lateral direito titular, porque o que o Wesley entregou no último semestre é o credencia. E aí as questões Intocável. pontuais. Então, um volante para compor elenco, um zagueiro, numa eventual saída do Davi Luiz.
Mas assim, de uma urgência para chegar e já jogar, Atacante. eu veria como centroavante. Até porque você tem muitos jogadores retornando. O Flamengo fez já um mercado de meio de ano forte, muito por conta das lesões. Então, por exemplo, você tem 3 laterais esquerdos de grande nível. Só pra Altíssimo não- nível. Quero saber Ayrton até Lucas e como que vai Alexandre. Lucas e Alexandre. resolver isso. Então, Porque o Alexandre tá mostra jogando como muito. o elenco já Ayrton tá bem Lucas é dos encorpado, muito. 3... Lógico, Desculpa, vou falar. O Flamengo tem 3 laterais esquerdos muito bons. O Alexandre tava jogando uma barbaridade. Matias Vico, antes de lesionar, tava jogando uma barbaridade também. Então, esses dois já vão ter uma briga estupenda pela frente. E aí, Ayrton Lucas estava meio abaixo. O último grande ano do Ayrton Lucas foi em 2023, no primeiro semestre de 2023. Então, esses dois vão disputar posições. E o que vai fazer com o Ayrton Lucas? Então, são 3 laterais que ganham muito dinheiro que não vão ser utilizados. Só vai ser um utilizado. E para mim, o Alexandre tá intocável na lateral esquerda. O Matias Vinha é muito bom jogador, mas vai ter que ver isso aí, ó. E o Ayrton Lucas tá lá para compor elenco. Da lateral direita que é o problema. Nós temos o Wesley e o Varela. O Varela dá aquela segurada de barra, mas o Wesley tava muito bom e é intocável. E o cara não machuca, tá ligado? Vai se machucar, temos o Varela. Então, eu acho que tá mais ou menos tranquilo na lateral esquerda, a direita também. para suprir as ausências que teve ao longo da temporada. Mas é um aspecto. E também interessante também na hora que for mapear o mercado, o Flamengo tendo aprendido o que foi a última campanha, se for contratar jogadores de seleção, isso também tem impacto. E o Flamengo sentiu muito isso com os uruguaios. Não que sejam más contratações, não é isso. Mas Desfalca. os desfalques. Então isso você tem que levar em conta. Isso é uma crueldade. É na cruel, minha opinião. mas é a realidade. Qual clube ou qual dirigente ou quem de nós não iria atrás de jogadores Lógico, de seleções? Só que você vai, contrata vários jogadores que defendem seleções e você é castigado porque o campeonato não para durante uma Copa América, durante uma data FIFA. É um absurdo. Mas realmente, já que esse absurdo existe, Existe, você de tem que repente você lidar tem que com tomar ele. cuidado, então? Normalmente, assim, os argentinos são mais fáceis, porque os argentinos de seleção, quase todos, não todos, já estão na Europa. Já estão muito bem empregados. Então, assim, os do mercado sul-americano dificilmente vão para a seleção, então você pode trazê-los. E tem vários exemplos aqui Tem no vários bons, Brasil. Bom. Verrete, Cano. Lá o Conca lá atrás e tal. Nunca foi jogador de seleção, mas aqui para o nosso mercado funciona muito Vê bem. o que o Garro tá fazendo, né? É o Garro. É. Esse ainda Aí se pode você ir, pega né? o Uruguai acaba indo para a seleção. O chileno vai para a seleção. O peruano vai para a seleção. Colombiano. O Paraguai vai para a seleção. O Richard Rios. Mas o argentino normalmente da Várias. seleção já está fora já está na Isso é Europa. verdade. Então talvez seja melhor, se for olhar para o mercado sul-americano, olhar para um jogador argentino. O Arias não ia para a seleção antes de jogar no Fluminense? Não. Foi a partir Ele do começou a Fluminense. ser chamado a partir do ano passado.